Eu sou terapeuta e compartilhadora dos saberes ancestrais, de alguns saberes ancestrais que conectam as pessoas com a natureza. Quando eu falo de natureza, eu falo sobre as florestas, o céu, os mares, a terra, né? O nosso eu, as nossas forças interiores, nossos antepassados e tudo mais. Quando eu falo sobre, para mim, sabedoria ancestral é isso. E o Yatra caminha por algumas filosofias, transita por alguns caminhos que é relacionado com a energia dessa natureza, né, a parte espiritual e energética que olha através do xamanismo, através da magia natural, onde reconhece nas plantas, onde reconhece nas ervas, nos alimentos e tudo mais, o seu ser energético em si. E outros caminhos também que eu permeio é o Yoga e a Ayurveda, que traz um reconhecimento e um despertar natural vinculado com o corpo, com a mente, com as emoções. Então uma coisa está encaixada com a outra. Você estar bem em relação ao seu corpo, às suas emoções, aos seus sentimentos. E quando você está bem, você consegue se integrar melhor com a natureza, com a espiritualidade e com o todo onde você vive. Então, a minha missão, eu posso dizer, que é levar as pessoas a fazer essa ponte de aproximação das pessoas com a espiritualidade, com essa conexão com a natureza em especial, né? E nesse caminho de aproximação com a natureza, com esse ser elemental, vegetal da natureza, se reconhecendo também o seu poder pessoal, reconhecer e se identificar com seus dons, com suas habilidades. As ervas começaram na minha vida primeiramente através do xamanismo, né? Eu participei de uma porção de trabalhos e de vivências xamânicas, né? Com a utilização da ayahuasca, das medicinas da floresta. Então eu tive um primeiro reconhecimento, uma primeira aproximação, né? Onde eu vi e me integrei com a floresta, com a natureza, e foi uma integração muito forte. E depois de um tempo nessa caminhada do xamanismo, eu sempre gostei muito dos aromas, as defumações, os banhos, várias coisas dentro do xamanismo eu fui agregando e já fui fazendo, só que eu não sabia muito bem para que servia cada coisa e tudo mais. E aí eu conheci o herveiro da Jurema, Adriano Camargo, que é meu mestre professor, e através de uma vivência com ele, de um curso com ele, eu aprendi a identificar, a reconhecer melhor as plantas, qual a energia dessas plantas, e eu comecei a experimentar, a saber como funciona isso em mim. E fui experimentando, vendo o que dava certo, o que não dava certo e tudo mais, né? E juntamente com esses estudos eu fui montando e construindo esse trabalho. O curso Os Saberes das Ervas é um curso que eu chamo curso intensivo, mas é intensivo porque são muitas informações num dia só, e é um curso que mexe com muitas coisas, né? Que resgata esse saber, esse reconhecimento ancestral, onde as pessoas, quando chegam lá, elas lembram: nossa, mas a minha avó me falava que tomar banho de picão era bom para febre amarela, né? Para anemia. Poxa, mas a minha tia, ou sempre a avó, uma tia, uma mãe que usava alguma erva, alguma coisa para curar, para tomar um banho, para tomar um chá. E nesse momento do curso que as pessoas chegavam, elas recordavam disso, né? E compartilhavam. Essa é uma característica bem bacana, né? Além da integração das pessoas. E durante o curso, nós conversamos e exploramos melhor isso, né? Então, eu falo sobre a classificação das ervas, a parte energética delas, né? Onde as pessoas
aprendem sobre qual é a energia real daquela erva, o que ela emana e o que ela pode fazer com aquilo, né? Eu acho que o ser humano trabalha e lida com as ervas desde sempre, né? Então é uma coisa muito natural do ser humano, assim, independentemente de onde que ele veio, do povo que ele veio, esse reconhecimento com as plantas, porque é uma questão de sobrevivência a princípio, né? Então esse reconhecimento com as plantas e são muitos anos de história e de reconhecimento e de lidar com as plantas. Então, o que eu falo hoje não é uma coisa nova, é uma coisa que muitas pessoas e muitos povos já viram, já testaram e já curaram por muito tempo, né? E foi passando dentro das famílias, dentro das religiões. Aqui no Brasil, nós temos uma influência muito forte da cultura indígena e da cultura africana, né? Onde os negros eles trouxeram para cá esse saber, essa sabedoria em relação às ervas que esteve presente tanto na questão medicinal para curar as suas doenças e tudo mais, né, para se curar dos seus ferimentos, mas também esteve presente na religiosidade e trouxe esse conhecimento também através do poder mediúnico. E como esse conhecimento veio de uma forma e esteve presente em especial na religião, foi um conhecimento que ele foi fechado, ele foi restrito, né? Então não foi compartilhado. Então, quando o conhecimento ele é muito restrito, ele é muito fechado, normalmente quem está de fora cria mitos, né? E ao longo do tempo criou-se muitos mitos em relação às ervas, o que pode, o que não pode, tal coisa é boa, outra coisa é ruim e tudo mais. Então, hoje em dia, as pessoas que estudam melhor sobre as ervas, estudam melhor sobre a energia, o que as ervas realmente trazem, também tem a missão de desmistificar esses mitos que foram criados ao longo do tempo, né? E trazer a real função, a real energia e aplicação dessas ervas que os indígenas, que os negros usavam e usufruíram de uma forma tão natural. Então eu acho que o nosso desafio hoje é esse, resgatar de uma forma esse saber assim indígena e africano de uma forma muito próxima do original e tirar essas mistificações que foram criadas ao longo do tempo. Todo mundo teria que ter em casa um manjericão, uma arruda, bom, tem muitas ervas, um alecrim, mas ter plantas dentro de casa é uma coisa muito, muito boa. Melhora o ambiente, harmoniza o ambiente assim como um todo, né? Então, só o fato de ter uma plantinha, ter um verde já é uma coisa muito positiva. É importante a gente não fazer a coisa de uma forma mecânica, né? Se a gente pega um manjericão ou um alecrim e simplesmente coloca na água, assistindo a novela, prestando atenção em outras coisas, você não vai estar usufruindo plenamente do que aquela planta pode te oferecer, né? Então, quando você tem essa interação, essa proximidade com a erva, faz toda a diferença. Então, assim, as plantas, elas são doadoras, assim como a natureza. Então, simplesmente o fato de você pegar um alecrim, colocar na água e fazer um chá, ela vai te transmitir uma energia boa. Não só, nem estou falando da questão medicinal da planta, mas ela vai te transmitir algo boa porque ela é naturalmente doadora. Mas se você se conecta, coloca uma música, canta para ela, conversa, pede, desperta a energia daquela planta,
de 10% que aquilo que ela te deu, você pode chegar até 100% da energia da planta. Então, essa interação, essa fé, esse acreditar, essa intenção que você coloca na planta quando você prepara algo com ela, ou quando você ingere ou toma um banho com ela, você consegue acessar esses segredos, esses mistérios que as plantas, que as ervas, elas trazem, que estão lá guardados, né? Estão esperando, só precisa ter a chave, né? E essa chave é a fé, é a intenção, é o acreditar. Se você está com dor de cabeça, você pode procurar uma planta. Se você está muito ansioso, comendo demais, você pode recorrer às plantas. Se você está muito triste, você pode recorrer às plantas. Eu acho que as plantas, elas ajudam em qualquer ocasião, só basta você saber qual é a melhor naquela ocasião, né? Então, e como você pode usar, também pode usar de várias formas, né? Desde você sentindo o aroma, né, numa flor, uma planta, você sentindo um aroma, se conectando com ela, ou ingerindo, comendo, tomando chá, se puder, ou tomando um banho. Todos os preparados, todos esses preparados magísticos são formas de você utilizar a planta, mas somente o fato de você se conectar com ela, pegar ela na mão, você já consegue alguma coisa. O meu coração é universalista, né? Então tem uma crença, uma fé muito grande nos orixás, nos guias espirituais, nos caboclos, nos pretos velhos. Eu sempre tive uma admiração e uma fé muito grande, desde criança, né? Então essa presença dos orixás, dos caboclos, dos guias sempre estiveram presentes desde a minha casa, né? Da minha família e tudo mais. E ao longo que eu fui estudando e me conectando com outras religiões, com outras linguagens, eu fui agregando novas fés, entre aspas, né? Então eu fiz através do yoga, da Ayurveda, da linha oriental, eu fui me assimilando com a energia de Shiva, de Shakti, dos deuses hindus, de Buda também, né? E de outros deuses, assim, gregos, egípcios. Eu fui identificando Deus e reconhecendo Deus em outras linguagens, né? Então eu trago em mim essa identificação universalista, né? Eu enxergo Deus em tudo. E as ervas, dentro desse contexto, elas auxiliam no acesso disso, né? Então, quando elas me auxiliam das minhas oscilações, começando assim, dar um exemplo por mim, né? Então, se eu estou muito agitada, se eu estou muito com a mente, com as emoções, eu tive uma semana muito corrida, eu busco as ervas para me acalmar, para me centrar, para me colocar no eixo, para eu me conectar com a espiritualidade. Então, acredito que as ervas, elas auxiliam nessa comunicação, elas são a ponte também com a espiritualidade. Então, eu não vou conseguir me conectar, fazer uma boa meditação, fazer uma boa conexão com o guia espiritual meu se eu estiver desequilibrada, né? Então as ervas, elas atuam nisso, né? Elas auxiliam nessa manutenção assim, mental, emocional, espiritual e tudo mais. Bem, as ervas, elas estão aí para doar e para transmitir uma coisa. Elas são seres que estão emanando energia de Deus, né? Elas estão emanando energia de Deus. E se eu pudesse... Tá vendo? E é Deus esperando para você se conectar com Ele, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, se permitir experimentar. Acho que se permitir experimentar, se conectar com isso, não precisa ser natureba, não precisa ser good vibe, não precisa adotar um arquétipo específico para você se conectar com as ervas.
Só o fato de você se aproximar delas já é o suficiente. Só o fato, é uma questão de aproximação. Então, se pudesse dizer uma coisa assim, é para você se permitir se aproximar das ervas, se aproximar das plantas, que nesse caminho de aproximação, você vai ter uma grande experiência de reconhecimento, de empoderamento, e dependendo da sua conexão e da sua permissão, eu acho que você vai conseguir se surpreender com muitas coisas, né? Então, essa questão de aproximação mesmo.